Podemos nos sentar, meus irmãos e irmãs. Antes de começarmos a nossa celebração, ainda na igreja de baixo, eu manifestava aos formandos a minha alegria em poder presidir esta Eucaristia, em vista do fato de que tive a alegria de poder participar da formação deles. Na verdade, lecionando cristologia, escatologia, para deixar todo mundo, aí bem à vontade, e depois espiritualidade. E ao mesmo tempo, esse trabalho que eu tive também a oportunidade de poder oferecer também um pouco, ao pessoal dos módulos 2, 3 e 4, com alguns cursos aí ao longo do ano. Então, realmente, meu coração se alegra muitíssimo em poder presidir essa celebração pela primeira vez. Então, grato realmente no coração pelo convite que vocês realizaram. Esse evangelho que nós ouvimos, ele é um evangelho que ele demonstra a importância dele já pelo fato de que esse evangelho é um evangelho que nós podemos encontrar no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. É um fato que está presente nos 4 evangelhos. Portanto, isso é realmente algo muito importante. Por outro lado, nós temos também um outro aspecto importante desse evangelho, é que, se vocês pegarem o evangelho realmente de Mateus, lá no capítulo 13, versículo 1, você vai perceber que Jesus, na verdade, ele recebe uma notícia. A notícia que Jesus recebe é de que João Batista havia sido assassinado. E por isso, então, ele se entristece, ele pega o barco, e vai, atravessa o mar, e vai para um lugar deserto, com certeza, também para poder fazer essa transição diante ali da tristeza de ter perdido João Batista. Assim como também, nós podemos ver presente aí em todo o Antigo Testamento situações semelhantes da fragilidade daqueles que se colocam na caminhada de serem aqueles que vão anunciar e testemunhar o reino de Deus. Portanto, nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós pegamos lá Abraão, também com os momentos de fragilidade dele. Nós pegamos Moisés com os momentos de fragilidade, Isaac, Jacó, pegamos também José e o próprio Cristo, que agora se retira. Daí dá para perceber que há um paralelismo muito grande entre esse evangelho com os fatos já presentes lá no Antigo Testamento. E aí é que vem a novidade bonita para vocês que estão hoje finalizando essa etapa. O que os discípulos de Jesus fazem? Os discípulos de Jesus chegam para Jesus e dizem para ele: Senhor, nós estamos num lugar deserto, não tem comida para esse povo, vamos mandar esse povo embora. Quando eu vi esse evangelho, eu ficava pensando assim: imaginem só vocês, discípulos de Jesus, no deserto, uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, sem o que comer, sem o que beber. Vocês teriam uma atitude diferente dessa atitude dos discípulos de Jesus? Essa atitude dos discípulos que chama a atenção, mas é um chamado que nos coloca diante de uma linguagem que não é a linguagem de Deus, embora haja uma preocupação. É uma linguagem que nós poderíamos dizer que se opõe à linguagem de Jesus. Nós poderíamos dizer que é a linguagem do pecado. Por quê? A palavra diabole não é desconhecida para a gente, é uma palavra grega e que deu origem à palavra, em português, diabo.
E a palavra diabolem significa dispersar, né? Mandar embora, amedrontar, tirar as pessoas do caminho. É esse o significado de diabolem. E o que os discípulos estão fazendo naquele momento? Estão dizendo exatamente isso: Senhor, vamos dispersar a multidão, vamos mandar cada um tomar conta de si mesmo, vamos mandar cada um tomar conta de si mesmo. É isso que os discípulos, embora na boa intenção, eles acabam dizendo, uma linguagem oposta à linguagem de Jesus. Porque a linguagem de Jesus é, aí, né, para o pessoal que terminou esses dias de estudar comigo, a linguagem de Jesus é a linguagem da graça. A linguagem da graça. O que significa a linguagem da graça, gente? Linguagem do amor, linguagem da compaixão, linguagem da união, linguagem da comunhão. Esta é a linguagem de Jesus. Exatamente por isso que quando você olha para esse fato, enquanto os discípulos de Jesus chegam para ele e dizem assim: Senhor, vamos mandar esse povo embora, o que é que Jesus diz para os discípulos dele? Jesus diz: não, deem vocês mesmos de comer. Não, deem vocês mesmos de comer. Totalmente oposto. A linguagem da graça, a linguagem em que Jesus, na verdade, está dizendo: espera um pouquinho, vocês estão pensando que o problema não é de vocês? Não, o problema é nosso. O problema é nosso. Nós temos que resolver isso juntos. Nós temos que resolver isso juntos. Jesus está dizendo: nós temos que caminhar juntos. Nós temos que caminhar juntos nos momentos que são difíceis e nos momentos também que são alegres. A alegria, ela é nossa, e a tristeza também, ela é nossa. É isso que Jesus está falando para os discípulos dele, porque a linguagem de Jesus é aquela que une, é aquela que nos coloca para caminharmos juntos. E é tão interessante, gente, porque numa sociedade em que o discurso é o discurso da individualidade, o discurso é o discurso extremamente egoísta, em que eu sou, Jesus nos ensina que o discurso tem que ser nós somos. Eu diria mais ainda, nós somos, e não somente enquanto grupo, nós somos em Cristo. Em Cristo. Quantas vezes eu tenho falado ao longo desse tempo que nós temos passado juntos, da grande necessidade que nós temos realmente de nos colocarmos em Jesus, para que dessa forma, aprendendo de Jesus, nós possamos seguir realmente adiante, para falar não a nossa linguagem, mas sim a linguagem do próprio Deus, atuando em nós, nos convertendo, nos levando adiante. Quando Jesus diz para os discípulos dele: deem vocês mesmos de comer, os discípulos de Jesus apresentam para ele 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E na hora em que eles apresentam isso para Jesus, Jesus então realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. São Tomás de Aquino, ele escreve da seguinte forma, ele diz: nosso Deus é tão misericordioso que ele quis que nós participássemos da providência dele. Olha só que bonito, né? Guardem isso daí no coração. Nosso Deus é tão misericordioso que quis que nós participássemos da misericórdia dele. Ou seja,
Deus, sendo bom e não tendo necessidade da gente, Ele quis precisar de nós, para que nós pudéssemos ser para o outro a extensão das mãos dele, a extensão dos braços dele, no cuidado para com o outro. O que nós podemos aprender, gente, deste Evangelho de hoje? Qual que é, eu diria assim, a lição espiritual que nós podemos ter, principalmente nesse dia em que vocês estão celebrando o final de uma etapa? Qual que é a lição espiritual para a vida de vocês? Que quando a gente se torna capaz de entrar, mesmo que seja com o pouco que nós temos, Deus faz o milagre da multiplicação. Deus faz o milagre da multiplicação. E com um detalhe muito grande, Deus nos convida sempre, insistentemente, e na medida em que nós damos a nossa resposta ao próprio Deus, o próprio Deus, vai agindo e vai nos capacitando. Eu posso dizer a vocês que nessas turmas que foram formadas aqui, de repente, muitas pessoas podem ter pensado da seguinte forma: o que é que eu tenho para oferecer? Eu fiz um curso de 1 ano de introdução à teologia, e agora o que é que eu tenho para oferecer? Eu não sei pregar, eu não sou um bom pregador, eu também não sirvo para ser liderança lá de um determinado grupo na minha comunidade. Eu posso até mesmo ter essa sensação no meu coração. Mas se a gente tiver apenas essa sensação e não observar que a própria palavra de Deus nos instrui dizendo que se eu sou capaz de dar, mesmo que seja o pouco que eu tenho, e de confiar esse pouco nas mãos de Deus, o próprio Deus vai agir, o próprio Deus vai transformar. Qual é o pouco que você tem para oferecer? Já pensou nisso? Os padres, quando enviam vocês para fazerem esse curso, poucos dias nós conversávamos sobre isso, né, Padre Scarabelli? Os padres, quando enviam vocês para fazerem esse curso, eles esperam que você, ao estarem terminando essa etapa, que vocês sigam adiante, ao mesmo tempo comecem a frutificar na vida das comunidades de onde vocês vieram. É a alegria dos nossos padres quando veem vocês oferecendo, mesmo que sejam 5 pães e 2 peixes, para que o próprio Deus faça o milagre da transformação. E gente, isso é uma verdade. Podem observar para vocês verem, todos os grandes movimentos da história começaram pequenos. Vocês sabem quanto eu sou apaixonado por São Francisco de Assis, não é verdade? Olha lá para São Francisco de Assis. São Francisco de Assis ouve um chamado de Deus, dizendo para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele entende reconstruir a igreja no sentido literal. O que São Francisco faz? Ele vai lá e começa tijolo por tijolo, pedra por pedra. E os amigos começam a ver aquilo, e os amigos começam a vir, as famílias começam a vir, e de repente esse grupo se torna reconhecido pela igreja e se espalha por toda a igreja, começando pequeno, começando dos 5 pães e 2 peixes. Madre Teresa de Calcutá, olha gente, que beleza a história de Madre Teresa, toda tranquila, trabalhando lá, no convento, não somente no convento, mas na escola do convento. E o que é que ela faz? Ela simplesmente vê as pessoas morrendo na rua sem dignidade, e ela sai do convento, ela se muda para a favela, e ali ela começa a cuidar daqueles que estão morrendo, para que aquele que está morrendo morra com dignidade. Um passo pequeno,
E depois disso, o que acontece? As alunas dela começam a vir, as pessoas começam a vir, e hoje, se vocês olharem, né, essas irmãs espalhadas pelo mundo inteiro, cuidando, não é verdade? Cadê a Sister Elisete? Né? Cadê a irmã? Irmã? Isso. Irmã, quantas pessoas estão formando com esse grupo agora? 43. Ao longo dos 5 anos, 380. Isso é bênção de Deus, gente. Isso é graça de Deus. Graça de Deus. Começou pequeno, né? Lembra do Padre Cadabé? Nossa primeira reunião, né? Eu, o senhor, Padre Pedro, irmã Elisete, Padre Paulo. Começou pequeno e hoje se multiplica e chegamos a 380. Vamos dar salva de palmas para esse trabalho que é realizado, né? Trabalho que é realizado, é bênção de Deus para a vida da nossa igreja, bênção de Deus para o apostolado brasileiro, com a ajuda de cada padre, com a ajuda de cada irmã, que dedicou o pouco para que a multidão fosse saciada. E eu convido vocês também, não tenham medo, não tenham medo. Vão adiante, voltem para os seminários que serão oferecidos, vão para as comunidades de vocês, para servirem as comunidades de vocês. Ofereçam aquilo que vocês têm, mesmo que seja simplesmente 5 pães e 2 peixes. Amém? Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu